Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez, todos os irmãos, os ceapistas aí de Colina, ou ceapistas, né, da região 8B, e também está junto com todos os irmãos que estão acompanhando as lições aí pelo YouTube. Amém? Queria mandar um abraço para todos vocês. Bom, irmãos, hoje nós vamos continuar um novo assunto que começamos na última lição, um novo tema, que são as 7 maravilhas da Bíblia, certo? Toda segunda noite agora nós vamos ter essa lição com vocês, do CEAP, falando sobre as 7 maravilhas da Bíblia, que são, na verdade, 7 grandes assuntos, 7 grandes tópicos que nós temos na Palavra de Deus. Claro, existem muitos outros assuntos importantes, outras maravilhas também, mas nós selecionamos essas 7, que fazem parte de uma apostila, né? E nós vamos ver esses 7 grandes assuntos que nós temos na Bíblia ao longo das próximas lições, certo? Então, só para recapitular, as 7 maravilhas da Bíblia são Deus, Cristo, o Espírito, vida, redenção, salvação e a igreja. Amém? Então, são 7 assuntos maravilhosos mesmo que nós vamos ver ao longo de muitas e muitas lições daqui para frente, certo? E hoje nós vamos então para a segunda lição sobre a primeira maravilha, que é Deus. Para cada maravilha dessas, nós vamos ter 7 lições, tá? Então são 7 maravilhas e dentro de cada um tem 7 lições. Então isso vai totalizar 49 lições, tá? Mais para o final, depois das 49 lições, vamos ter algumas adicionais ainda, mas a princípio são essas 7 lições sobre 7 temas, né? Bom, na semana retrasada, nós tivemos a primeira lição que falou sobre Deus, dizendo que Deus é triuno. E hoje vamos chegar na lição 2, que fala sobre o propósito eterno de Deus. Então nós estamos vendo a primeira maravilha, que é Deus, e hoje vamos ver sobre o propósito eterno de Deus. Vocês já devem ter a folhinha aí, né? A folhinha, isso vai auxiliar o estudo de vocês. Aqui tem uma barra lateral com vários versículos, certo? Nós vamos ler alguns desses versículos agora, mas depois vocês vão ter um tempo aí para ler a folha e ler todos os versículos, tá? Na lição aqui eu não vou ler todos, porque vocês podem ler depois os outros versículos. E tem versículos que eu vou ler aqui com vocês que não estão na folhinha, certo? Então a folha e a lição aqui vão se complementar e ajudar em ter uma visão geral sobre o propósito eterno de Deus. Amém? Claro, não dá para falar tudo sobre o propósito de Deus. Isso é algo que nós temos visto ao longo dos anos. Eu acho que só na eternidade vamos desfrutar de tudo que Deus planejou, tudo que Deus preparou para nós, né? Mas hoje a gente vai ter um panorama geral. Amém? Senhor Jesus, então, vamos lá. A primeira coisa, irmãos, é que é importante nós conhecermos sobre o propósito de Deus. Se nós não entendermos, não conhecermos a vontade de Deus, nós não entendemos muito bem o porquê que estamos aqui, para onde que nós estamos indo, qual que é o sentido da vida, né? Os filósofos, as pessoas do mundo, ao longo de séculos e séculos, têm procurado entender qual que é o sentido da vida, por que que estamos aqui, né? Qual que é o propósito do homem aqui na Terra, tudo, mas ninguém consegue entender isso sem conhecer o propósito eterno de Deus. Porque, irmãos, nós estamos aqui porque fomos criados por Deus. E Deus nos criou para cumprir o seu propósito eterno. Então, o que nos dá um sentido à nossa vida, o que nos dá um propósito para viver, é conhecer a palavra de Deus e o que Deus tem para nós. Amém? E até mesmo como cristãos, irmãos. Tem muitos cristãos que não conhecem o propósito de Deus. Então, até mesmo a vida cristã, mesmo que eu tenha a vida de Deus dentro de mim, eu ainda posso ficar meio perdido. Eu posso sentir que a vida é meio vazia, sem sentido,
E por causa disso, muitos cristãos acabam se distraindo, acabam se desviando da economia de Deus, que é o que nós vimos ao longo de toda a conferência internacional. Então, irmãos, o propósito de Deus, que tem tudo a ver com a economia de Deus, é importante para a gente não se distrair, para a gente não perder tempo e para a gente, de fato, ter um sentido à nossa vida. Amém? Bom, esse termo, essa expressão propósito eterno, está em Efésios, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler? Efésios 3, 11. Aqui diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, irmãos, nos mostra que Deus tem um propósito eterno. Ou seja, um propósito que não acaba, um propósito que não muda, um propósito que existe na eternidade. O nosso propósito, né, nossas vontades, nossas intenções muitas vezes mudam, certo? Quando a gente é criança, talvez nossa maior vontade é comer chocolate. Eu quero um chocolate ou um brinquedo, alguma coisa assim. Mas aí a gente vai crescendo, nossas vontades vão mudando, certo? Depois de um tempo eu quero um videogame, quero um computador. Aí a gente cresce um pouco mais, eu quero passar na faculdade, eu quero trabalhar, eu quero casar. E, enfim, a nossa vontade vai mudando ao longo do tempo, certo? Mas a vontade de Deus, o propósito de Deus não. O propósito de Deus é eterno. Nós vemos aqui que Deus tem um eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos ver um pouco hoje, na lição de hoje. Mas antes de falar sobre o propósito eterno, nós precisamos entender um pouco o que é a eternidade. O nosso conceito de eternidade, muitas vezes, é que eternidade é no futuro, certo? No futuro, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ter 1000 anos com o Senhor e depois vamos viver para sempre com o Senhor. Então a eternidade é algo que não acaba. Esse é o nosso conceito sobre a eternidade. Mas na verdade, irmãos, isso é só parte da eternidade. Eternidade, na verdade, é a ausência do tempo. Porque quando nós temos o tempo, o conceito do tempo, aí entra o conceito de início e fim, certo? Então, por exemplo, o tempo, aí nós temos minuto, hora, dia, mês, né? E aí, assim como um dia tem início e fim, o tempo também tem o seu início e o seu fim. Esse é o nosso conceito. Mas a eternidade, irmãos, é a ausência do tempo. Ou seja, não tem princípio nem fim. Então, a eternidade, irmãos, é a ausência do tempo. Deus existe na eternidade. Deus não tem começo e fim. Deus é eterno. E o seu propósito também é eterno. Agora, para cumprir o seu propósito, Deus teve que criar o tempo. Então, o tempo começou a existir quando Deus criou os céus e a terra, né? Criou todo o universo, e vai terminar quando entrar a Nova Jerusalém, certo? Aí não vai ter mais a noção do tempo, porque é eternidade. Então, essa noção do tempo foi inserida para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Então, mesmo que a vontade de Deus, o propósito de Deus exista na eternidade, Deus precisou do tempo para executar, para levar a cabo o seu propósito, certo? Mas a eternidade, irmãos, não tem início nem fim. Colocando em outros termos que a gente consegue entender um pouco melhor, né, nesse conceito do tempo, a eternidade tem duas partes. Existe a eternidade passada, que é o quê? É tudo antes de haver céus e terra, antes de Deus criar o universo, Deus já existia. Deus já tinha o seu propósito. Isso é a eternidade passada. E no futuro, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos viver para sempre com o Senhor. Essa é a eternidade futura. Mas entre essas duas eternidades, né, essas duas metades, entre aspas, tá, existe o tempo em que nós vivemos hoje e em que Deus executa
a sua vontade, certo? Bom, qual que é o propósito eterno de Deus? Na folhinha nós vamos ver que tem dois grandes itens, né? Primeiro, Deus quer ter a sua expressão, Deus quer se expressar. E segundo, Deus quer derrotar o seu inimigo, Satanás. Tá? Então, nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Primeiro, vamos ver sobre a expressão de Deus. Deus quer se expressar em todo o universo. Deus quer expressar os seus atributos, a sua vida, a sua natureza em todo o universo. Ele quer que o universo, né, veja e expresse tudo que Deus é. Por um lado, irmãos, a criação de Deus, as estrelas, o céu, a terra, a natureza, expressa parte dos seus atributos, das suas características divinas. Isso nós vemos em Romanos 1:20. Vamos ler? Romanos 1:20. Olha, irmãos, na lição de hoje nós vamos ler bastante versículo, tá? Então vão anotando aí no caderno para vocês lerem com mais calma depois, tá? Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então aqui nós vemos que a criação de Deus, os céus, a terra, a natureza, o universo, manifestam, expressam os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós olhamos para a criação, seja os céus, as estrelas, a noite, ou se a gente observar um pássaro, uma flor, enfim, a natureza, nós não temos como negar que Deus existe. Nós vemos quão maravilhosa é a criação de Deus. Isso já expressa os atributos de Deus, o poder de Deus e a divindade de Deus. Então a criação já expressa a Deus. Mas Deus não quer apenas se expressar por meio da criação, da natureza. Deus também quer se expressar por meio do homem. E o primeiro homem, né, a expressar Deus foi o próprio Senhor Jesus, o Filho. O Filho é a expressão do Pai. Nós vimos na aula passada, né, sobre o Deus triuno, que eles são eles são três, mas são um. O Filho é o Pai, o Filho expressa o Pai. O Filho expressa Deus na carne. Nós até vimos isso durante a conferência também. Eu queria só ler 3 versículos, rapidamente, que nos mostram isso. João 1,18 fala: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu Deus Pai. Deus Pai habita em luz inacessível. Ele é como aquele manancial que nós vimos, né? Debaixo da terra, ninguém consegue acessá-lo. Mas graças a Deus pelo Filho. Olha, fala: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? É o Filho, é Jesus Cristo. O Filho revelou o Pai. Aquele manancial profundo que ninguém consegue acessar, um dia veio à terra, brotou como aquela fonte. O irmão Pedro falou isso na conferência também. Então o Filho manifesta o Pai. O Senhor Jesus revelou a Deus, ele expressa a Deus. Isso também vemos em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Falando do Filho também. Fala que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Deus é invisível. Ninguém consegue ver a Deus. Mas quem que expressa Deus? Quem que é a imagem de Deus? É o Filho. Por isso que o Senhor falou
ali para os discípulos, acho que para Felipe, falou: quem vê a mim, vê o Pai. O Filho expressa a Deus. Hebreus 1:3 também nos mostra, Hebreus 1:3 nos mostra que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, irmãos, o Filho foi o primeiro a expressar Deus, a manifestar Deus na carne, a mostrar os atributos de Deus. Quem conhece o Filho, quem viu o Filho, via o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, tudo isso é uma expressão de Deus. Mostrava a graça, a verdade, a luz. Isso é a expressão de Deus. Mas, irmãos, Deus não quer apenas que a criação o expresse e que o Filho o expresse. Deus quer uma expressão mais numerosa aqui na Terra e no universo. Por isso que Deus criou o homem. Irmãos, Deus quer que nós expressemos a Deus. Que o homem expresse a Deus. Por isso, durante a conferência também nós vimos muito sobre o mistério da piedade. Piedade é Deus manifestado na carne. Nós, irmãos, precisamos manifestar a Deus, precisamos expressar a Deus. Sabe, quando as pessoas olham para nós, elas precisam falar: eu vejo algo de diferente em você. Talvez eles nem saibam explicar o que é, mas é Deus. Alguns até que conseguem discernir, eles falam: eu vejo Deus em você. Quando nós falamos, as pessoas precisam falar: eu ouço a voz de Deus, Deus fala por meio de você. Quando nós oramos com alguém, as pessoas falam: puxa, Deus te usou, eu vejo Deus. Deus me alcançou. Irmãos, nós precisamos ser a expressão, a manifestação de Deus na carne. Sabe, quando as pessoas olham para nós, elas veem Deus em nós? Elas amam mais a Deus porque elas nos veem? Ou será que quando as pessoas veem nossa vida, nosso testemunho, nossas ações, ouvem nossas palavras, será que elas querem se afastar de Deus? Será que elas falam mal de Deus? Será que elas querem fugir de Deus? Senhor Jesus, irmãos, que nossa vida, nosso viver expresse a Deus e que as pessoas possam amar mais a Deus, possam louvar o Senhor, possam crer no Senhor. Isso é uma vida que expressa a Deus. Bom, é por isso que Deus nos criou. Para a gente entender sobre o propósito de Deus, nós precisamos ver a criação. Vamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Que diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, aqui é maravilhoso, aqui nós vemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E aqui prova que Deus quer ter a sua expressão na terra. Sabe, Deus já tinha criado o sol, a lua, as estrelas, já tinha o mar, já tinha as montanhas, tinha os peixes, as aves, os animais aqui na terra, as plantas. E essa criação já manifestava certos atributos de Deus, o poder de Deus. Mas não era suficiente. Deus quis criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então por quê? É porque ainda faltava algo na terra que expressasse a Deus. Que você olhasse para essa criatura e falasse: olha, é a cara de Deus. Eu vejo Deus nisso aqui.
Então as plantas ainda não tinham a cara de Deus. A girafa, o elefante ainda não tinha a cara de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso é para expressar a Deus. Então, é que nem uma luva, né? Vou dar um exemplo aqui da luva. A luva foi feita à imagem e semelhança da mão. Né? Você vê uma luva, logo você já pensa numa mão, que tem 5 dedos, né? Tem a palma aqui. Então, é igualzinho à mão, certo? Aqui, ó. Da mesma forma, irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Primeiro, para que o homem pudesse conter Deus. Assim como a luva foi feita para conter a mão, né? E a luva só cumpre o seu propósito quando é preenchida pela mão, nós também, irmãos, somos feitos para conter Deus. Nós somos um vaso para conter Deus. Tem muitos versículos na Bíblia que mostram que nós somos vasos. Queria ler, por exemplo, Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Que diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós vimos, né, que Deus criou o homem a partir do barro. Nós vemos isso, na verdade, em Gênesis capítulo 2. Mas aí aqui, irmãos, mostra que o oleiro, que é Deus, ele pode do barro formar um vaso. Nós somos esses vasos. Para conter o quê? Vamos ler 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos vasos de barro para conter um tesouro. Que tesouro é esse? É Deus, é Cristo. Nós somos feitos para conter Deus, irmãos. Também vemos isso em Efésios 3,17. A primeira parte. Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos, nós somos vasos para conter Cristo. Cristo precisa habitar em nosso coração. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tanto para expressá-lo, mas também para contê-lo. Assim como a luva. A luva tem 2 funções, né? Primeiro, conter a mão, mas ele foi feito à imagem e semelhança da mão também para expressar a mão. Quem olha para uma luva vê a mão. Da mesma forma, irmãos, nós fomos feitos para conter e expressar a Deus. Podíamos ter sido feitos em tantos outros formatos, entre aspas, né? Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para que Deus pudesse se expressar por meio de nós. Bom, agora essa expressão, irmãos, também não é só fisicamente, que nem a luva. A luva tem a expressão física da mão, né? Mas sem a mão, está dentro, não cumpre função nenhuma. Fica aqui só parada, expressa a mão, mas não expressa realmente os movimentos da mão. Ela não tem muita função além disso, é algo parado. Da mesma forma, irmãos, Deus nos criou não só para ter a aparência física de Deus, mas também para contê-lo através e expressá-lo através da sua vida. Por isso que Deus colocou o homem no jardim do Éden e colocou a árvore da vida ali. Porque a intenção de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, recebesse a vida eterna, a vida divina, e aí por meio dessa vida expressasse a Deus. Mas, infelizmente, o homem não comeu da árvore da vida, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso entrou o pecado, entrou a morte, o homem caiu, e aí o homem não pôde expressar a Deus. Pelo contrário, é o que nós vimos
Na conferência também, o homem acabou expressando a Satanás, porque o pecado entrou no homem. E aí, ao invés de expressar a piedade, né, a piedade que é Deus manifestado na carne, veio a impiedade. E o homem acabou expressando a Satanás, com todas as suas características. Expressou o orgulho, o pecado, a morte, a corrupção, a violência, a desobediência, enfim, a raiva, o ódio, a mentira. Tudo isso são características de Satanás. Ao invés da vida e natureza de Deus entrar no homem, a natureza de Satanás entrou no homem. Mas, irmãos, como nós vimos, o propósito de Deus não muda. O propósito de Deus é eterno. Sabe, o homem muitas vezes desiste do seu propósito. Alguns falam assim, eu quero ser médico. E aí tem aquele propósito, estuda, faz o Enem, presta o Enem para fazer medicina, mas pode tentar 1, 2, 3 vezes, acaba não dando certo. O homem se frustra, desiste e fala, agora eu vou ser advogado. Ou você, enfim, decide por outra profissão. Nós mudamos facilmente de propósito. Mas Deus, irmãos, Ele tinha um propósito eterno. De se manifestar, de se expressar através do homem. Deu certo? A primeira tentativa? Não. O homem caiu, teve que ser expulso do jardim do Éden, mas Deus não desistiu. Aleluia! Deus não desistiu do seu propósito eterno. Deus não desistiu do homem. Deus tinha um plano. E no seu propósito eterno, Deus já tinha preparado tudo. O caminho da redenção, o caminho para que nós pudéssemos novamente receber a vida de Deus, a vida eterna. Não seria mais pela árvore da vida física ali no jardim do Éden, mas Deus enviou o seu Filho para viver aqui na terra, para morrer por nós na cruz, para nos redimir com o seu próprio sangue, nos salvar dos pecados e poder novamente entrar em nós e se expressar por meio de nós. Hoje, irmãos, nós podemos expressar a Deus por meio da sua vida, sendo filhos de Deus. Antes, Deus queria que a vida entrasse por meio da árvore da vida, né? Não deu certo. Então, hoje, nós podemos nos tornar filhos de Deus, e o filho tem a vida do Pai. Nós vemos isso em João 1,12. Vamos ler João? Como que podemos nos tornar filhos de Deus? João 1,12 mostra que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor, irmãos. Quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos no nome do Senhor e invocamos o nome do Senhor, nós recebemos o Senhor, recebemos a vida de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Novamente, nós podemos ter a vida de Deus dentro de nós. Deus não desistiu do homem. Ele preparou todo esse plano maravilhoso de redenção para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Por isso, irmãos, que é importante nós nascermos de novo, né? Em João 3, o Senhor fala para Nicodemos, versículo 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer de novo, importa-vos nascer de novo. Irmãos, este é o Evangelho da graça, que por meio do novo nascimento, nós podemos receber a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. E por meio dessa vida, irmãos, nós podemos novamente conter e expressar a Deus. Por meio desse novo nascimento, nós recebemos a Deus. Podemos conter a Deus. Aleluia! Voltamos a ter um sentido em nossa vida. Antes a luva estava vazia. A luva ali estava, mesmo tendo uma semelhança exterior,
da mão, estava sem a mão. Nós estávamos sem Deus, mas quando cremos no Senhor, nós podemos conter a Deus. Nós somos preenchidos e novamente podemos expressar a Deus. Irmãos, isso não é a segunda vontade de Deus. Que Deus teve que mudar de plano, né? Depois da queda do homem. Olhou, o homem pecou e agora preciso dar um jeito. Não. Nós vemos em Efésios, capítulo 1, que desde a eternidade esse era o propósito de Deus. Vamos ler Efésios 1. Efésios 1, 4 e 5. Olha o propósito eterno de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a filiação. Aqui fala adoção de filhos, mas na verdade é a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o seu bom propósito. Irmãos, o propósito de Deus era, mesmo antes da fundação do mundo, que nós nos tornássemos filhos de Deus. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, foi para isso que o Senhor nos predestinou. Essa era a boa vontade, o prazer de Deus, é que nós nos tornássemos filhos de Deus, que contivéssemos a sua vida. Mas, irmãos, para expressar a Deus, não basta só ter a vida de Deus. Não basta apenas nascer de Deus. Claro, um recém-nascido já tem certas características dos pais. Já expressam os pais de certa forma, né? Às vezes parece ter o nariz de um, o olho do outro, o cabelo, tudo. Mas um recém-nascido ainda não tem muita expressão. Quanto mais o filho cresce, mais ele vai tendo a expressão do pai ou da mãe. Existe aquela expressão, né, um ditado, tal pai, tal filho. É isso que Deus quer, irmãos. Tal pai, tal filho. Ele quer que nós sejamos como o pai. Tem tantos versículos na Bíblia, né? Sede santos como eu sou santo. Paulo fala, sede imitadores de Cristo. Ou seja, o Senhor quer que nós expressemos o Senhor. Mas como que nós vamos expressar o Senhor cada vez mais? É crescendo em vida. Então, o Evangelho da Graça é que nós nasçamos de Deus. Tenhamos a vida de Deus, o novo nascimento. Mas uma vez que temos a vida de Deus, não acabou por aí. Aí entra o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino é que nós cresçamos em vida, é que essa vida cresça, aumente em nós, para que possamos manifestar Deus, para que possamos expressar o Senhor. Então vamos ler Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Nós vimos que Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Vemos isso aqui também, mas olha, aqui tem mais um detalhe. Romanos 8, 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, Deus não quer apenas que sejamos os muitos filhos dele, mas ele quer que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, ou seja, a imagem de Cristo. Sejamos parecidos com Cristo. Mas para isso, nós precisamos crescer em vida. Você já se parece com Cristo? Talvez em certas áreas da sua vida, sim. Talvez o nariz, o olho já se pareça com Cristo. Mas ainda falta o corpo, a orelha. Talvez nós tenhamos aprendido certas coisas, a ter
um exemplo, a paciência de Cristo, que já é uma grande coisa, né? Mas talvez ainda falta a compaixão de Cristo, a perseverança de Cristo. Talvez ainda falte a vida de oração de Cristo. Irmãos, nós precisamos cada dia mais nos parecer mais com o Senhor. O Senhor quer que os muitos filhos dele cresçam e sejam parecidos com o Senhor. Seja uma réplica de Cristo. Vamos ler também Efésios 4:13. Todos nós, irmãos, somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é um grande passo já. Mas nós precisamos avançar. É o que nós vimos ao longo da conferência também, sobre a corrida, né? Olha, Efésios 4:13 fala: até que todos cheguemos. Nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeita varonilidade aqui, irmãos, quer dizer a condição de filho maduro. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós corremos. Nós precisamos correr, precisamos crescer a ponto de nos tornarmos filhos maduros. Não é uma criança que só recebe, que só sabe chorar e mamar. Não, o filho maduro ele cresce. Ele depois adquire responsabilidades na sua casa, na sua família. E quando ele cresce, ele expressa o pai. Claro, irmãos, nós vimos na conferência também. Talvez, por conta do tempo, nós não consigamos chegar ao estágio de filho maduro. Mas precisamos ter o estado de estar crescendo, de buscar o crescimento em vida. Dia a dia essa vida tem que crescer um pouco mais em nós. Se o Senhor voltar e nós estivermos crescendo no estado de crescimento, aí sim nós vamos ser vencedores. É isso que o Senhor quer. E claro, irmãos, se tivermos o tempo suficiente, se tivermos esse estado de crescimento, da vida dia a dia crescer em nós, um dia nós vamos nos tornar filhos maduros, vamos chegar ao estágio da maturidade. E como filhos maduros, podemos expressar a Deus na sua plenitude. Aqui fala, né? Na plenitude de Cristo. Isso é expressar Deus completamente. Então vou dar o exemplo novamente de um bebê ou de um filho maduro. Às vezes o bebê pode ter a cara do pai, cara da mãe, mas não é, com todo respeito, né? Muitas vezes tem mais cara de joelho, né? Um bebê recém-nascido, você olha e fala, não tem muita cara de um ou do outro. Mas quanto mais ele vai crescendo, mais você vai vendo, parece sim com o pai, com a mãe. E ele adquire também o jeito, a forma da pessoa andar, a forma da pessoa falar, a forma da pessoa pensar é muito parecido com o pai. Vai adquirindo os traços do pai, o caráter do pai, as características do pai ou da mãe, a personalidade do pai e da mãe. Às vezes o jeito de dar risada, a forma de falar certa coisa lembra o pai. Isso, irmãos, é quando nós crescemos em vida. Da mesma forma, Deus quer que nós o expressemos. Amém? E vamos voltar então agora para Gênesis, capítulo 1. Nós lemos o versículo 26 e 27, né? Mostrando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para contê-lo e para expressá-lo. E como vamos o expressar? Tendo a vida de Deus e permitindo que essa vida cresça. Amém? Então, quando a vida de Deus cresce, nós expressamos o Senhor porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas olha o 28. 28 fala, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus quer não apenas que tenhamos a sua vida, que o contenhamos e que o expressemos, mas Deus quer que nós nos multipliquemos. Deus quer que sejamos fecundos. Deus quer que nos multipliquemos e enchemos a terra.
Irmãos, quando nós enchemos a terra, o que estamos fazendo? Estamos enchendo a terra com a sua vida, com a sua expressão. Por isso, irmãos, Deus lá no Jardim do Éden queria que o homem comesse da árvore da vida, se multiplicasse, assim Deus teria a sua expressão em toda a terra. Mas o homem caiu, pecou, e aí nós vimos que Deus preparou a redenção, e por meio da fé, por meio da salvação, nós podemos receber a vida de Deus novamente e expressar o Senhor novamente. Mas Deus não quer apenas que eu e você tenhamos essa vida e expressemos o Senhor. Deus quer que nós nos multipliquemos. E hoje essa multiplicação da vida é por meio da pregação do Evangelho. É por isso que nós vemos em Mateus 24:14, versículo muito conhecido por nós. Mateus 24:14, o Senhor fala: "E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Ou seja, o Senhor está esperando seu propósito ser cumprido, a sua vida ser expressa, ser manifestada em toda a terra, por meio da pregação do Evangelho. Hoje, irmãos, o Senhor quer que nós nos multipliquemos, não só tendo filhos físicos, mas especialmente tendo filhos espirituais, pregando o Evangelho, levando outros a nascerem de novo, a terem a vida de Deus e a crescerem em vida. Esse é o Evangelho do Reino. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho do Reino, quanto mais pessoas receberem a vida de Deus e crescerem em vida, mais Deus vai ser expresso, mais Deus vai ser manifestado e então virá o fim. Foi para isso, irmãos, que o Senhor também nos convocou. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Ali nós temos a grande comissão. Qual que é a missão que Deus deu para nós? Por que Deus nos chamou? Por que Deus hoje quer esse exército de jovens santos? É para pregar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Olha o Deus triuno aqui. "Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Ou seja, irmãos, o Senhor está conosco para que possamos pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los, multiplicar essa vida, encher a terra com essa vida e com a expressão de Deus. Irmãos, quanto mais pregarmos o Evangelho, mais as pessoas vão se tornar filhos de Deus e vão expressar o Senhor. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Não tem aquele hino? Deus quer na terra ter plena expressão. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. Amém? Essa é a primeira metade, então, da lição. Por um lado, Deus quer ter a sua expressão aqui na terra. Por isso Ele criou o homem, por isso Ele entrou em nós, por isso Ele quer que a sua vida cresça em nós. Mas agora vamos para a segunda metade. Deus não apenas quer ter a sua vida expressa e enchendo a terra. Vamos voltar para Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Nós lemos, né? Fala: "E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra." Até aqui nós já vimos, por meio da vida de Deus, para manifestar e expressar o Senhor. Mas aqui continua, fala: "E sujeitai-a", sujeitar a terra, "dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Então, irmãos, Deus não quer apenas que a vida dele seja expressa, preencha toda a terra, mas Deus também quer que nós sujeitemos a terra e a dominemos. Aqui já muda o tom, não é só vamos encher a terra, mas é dominar, subjugar, sujeitar. Por quê? Porque Deus tem um inimigo, irmãos, que é Satanás.
E Satanás usurpou a terra. E hoje o Senhor quer nos usar para reconquistarmos a terra, para sujeitarmos a terra, para dominarmos a terra e tomarmos a terra de volta e devolvermos ao Senhor. Nós vimos, né? O irmão Pedro falou várias vezes que com a rebelião de Satanás surgiu uma linha paralela de autoridade no universo. Deus não pode aceitar isso. Só tem uma autoridade, um Deus no universo. Mas Satanás se rebelou e o Senhor precisa dar um jeito nisso. Deus quer derrotar o seu inimigo Satanás. E para isso Deus nos criou, para que possamos também sujeitar e dominar sobre a terra. Aqui, irmãos, quando fala dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, aqui não está falando só de animais físicos, a criação. Mas Deus aqui também está falando sobre o seu inimigo. É interessante, né? Que aqui tem 3 categorias. Os peixes do mar, as aves do céu, e não fala todos os animais que estão sobre a terra, mas fala de um animal específico, um tipo específico de animal, que fala sobre todos os animais, todo animal que rasteja pela terra. Isso nos lembra da serpente. A serpente rasteja pela terra. E a serpente representa Satanás. Então, claro, nós precisamos dominar sobre a girafa, o elefante também, mas Deus não está se referindo a esses. Deus está se referindo ao animal que rasteja. Ou seja, mostra que aqui, na verdade, está falando sobre o reino de Satanás. Os peixes do mar representam os demônios, porque os demônios habitam no mar, nas águas, né? As aves do céu está se referindo aos anjos caídos, aos principados e potestades que estão no ar. Eles ficam no ar. E todo animal que rasteja pela terra se refere a Satanás, a serpente, que em Apocalipse se torna o grande dragão. Então aqui, irmãos, o Senhor abençoa o homem e fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, não sobre os animais apenas, mas dominai sobre Satanás. Subjuguem o inimigo, derrotem o inimigo. E como que nós fazemos isso, irmãos? Não é por meio da força, não é por meio da violência, por meio do nosso poder, não, mas é por meio da vida de Deus. Por isso, olha só a sequência. Sede fecundos, multiplicai-vos, se refere à vida de Deus dentro de nós. Enchei a terra, multipliquem a vida de Deus. E assim, vocês vão sujeitar e dominar Satanás. Irmãos, hoje o mundo está num caos. Porque Satanás usurpou a terra, por causa da rebelião de Satanás. Mas Deus, através dos seus muitos filhos, através da sua vida, vai subjugar Satanás. Vamos ler Efésios 1:19. Efésios 1:9. Efésios 1:9. Aqui fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui, irmãos, mostra que a vontade de Deus também é que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, possam convergir nele, em Cristo. Possam convergir em Cristo. Também pode ser traduzido como que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. Ou seja, que Cristo seja a cabeça de todas as coisas no universo, tanto as coisas do céu como as da terra. Mas hoje, irmãos, o que nós vemos é, como eu falei, um caos em todo o universo. As coisas não estão encabeçadas em Cristo, por causa da rebelião de Satanás. O mundo hoje, a gente vê uma bagunça, uma confusão, a falta de ordem,
a corrupção, a violência, está tudo caminhando à perdição mesmo. Mas um dia, irmãos, todas as coisas vão se convergir em Cristo. Todas as coisas vão estar conectadas em Cristo. Vão ser encabeçadas em Cristo. E para isso, irmãos, o Senhor precisa de nós. Para que possamos dominar o inimigo, derrotar Satanás e trazer todas as coisas de volta a Cristo. Estar encabeçadas em Cristo. Para isso, o Senhor precisa da igreja, irmãos. É isso que nós vemos no versículo 22 e 23. Aqui diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor conta conosco. O Senhor precisa da igreja para realmente trazer todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. O Senhor precisa de nós. Ele conta conosco para derrotarmos o inimigo e cumprirmos o seu propósito eterno. Nós vemos isso também em Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, em breve Satanás vai ser derrotado. Satanás vai ser esmagado. Mas debaixo dos pés de quem? Não é só debaixo dos pés de Cristo ou de Deus, mas em breve o Deus vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. É a igreja, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, que vai esmagar Satanás. É por meio de nós, irmãos, que o Senhor vai cumprir o seu propósito eterno de ter a sua expressão na terra e de derrotar o inimigo. E quando derrotarmos o inimigo de Deus, todas as coisas vão voltar a ser encabeçadas por Cristo. Vai ter só uma linha de autoridade em todo o universo. Louvado seja o Senhor, irmãos. É para isso também que hoje nós estamos lutando para sermos vencedores. Porque são os vencedores que vão cumprir toda essa palavra. Claro, o Senhor vai usar a igreja para derrotar Satanás. Mas de uma forma mais específica, são os vencedores. Por isso que tem esse nome, né? Vencedores. São aqueles que vencem, que venceram Satanás, que derrotaram o inimigo. São aqueles que, em Apocalipse 12, 11, Apocalipse 12, 11, são aqueles que venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, quando nós lemos aqui Apocalipse 12, nós vemos o cumprimento de todo o propósito de Deus. Nós vemos Deus e os vencedores, o filho varão, derrotando Satanás. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, então, de uma forma geral, esse é o propósito eterno de Deus. Claro, existem muitos outros versículos, muitos outros detalhes. A gente pode estudar e desfrutar disso por semanas, mas hoje é um resumo, um panorama geral desse propósito. Nós vemos que Deus quer, primeiro, ter a sua expressão aqui na terra. Para isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos deu a sua vida e essa vida precisa crescer em nós, para que nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, possamos expressá-lo em toda a terra. Por isso, irmãos, precisamos buscar crescer em vida, não estacionar na vida cristã, não nos acomodar, ficar satisfeitos com o que nós já temos. Não, precisamos avançar, precisamos correr a carreira, precisamos amadurecer, deixar que a vida de Deus cresça em nós, para nos tornarmos filhos maduros, que expressam completamente o Senhor, para que outros, olhando para nós, possam falar: eu vejo Deus em você. E não só nós termos essa vida, expressarmos essa vida, nós também precisamos pregar o Evangelho, levar essa vida a outros, levar a vida para todos, multiplicar essa vida por meio da pregação, para que outros também possam se tornar filhos e crescer em vida para se tornar filhos maduros.
Além disso, irmãos, como igreja, nós precisamos derrotar o inimigo. Nós precisamos fazer parte do filho varão, edificar a igreja, edificar, né, formar esse filho varão para derrotarmos Satanás e trazermos tudo de volta ao encabeçamento de Cristo. Assim, irmãos, o Senhor vai conseguir cumprir o seu propósito dentro desse tempo. E aí, o tempo, esse período em que o Senhor cumpre o seu propósito, se encerra, e aí nós vamos passar a eternidade com Cristo, desfrutando do cumprimento do seu propósito eterno. Amém? Jesus é o Senhor. Pô, irmãos, essa é a lição de hoje. Nós lemos muitos versículos, né? E tem mais versículos na folhinha aí. Encorajo vocês a lerem depois, lerem com calma, desfrutar de cada versículo. Eu também queria recomendar um material de apoio, né? Que também fala sobre o propósito de Deus. Tem muito mais versículos nesse material de apoio. Eu também usei para preparar essa lição. Então tem 2 livros que eu gostaria de recomendar, tá? O primeiro é 40 lições essenciais para a vida cristã. O volume 1 é o mesmo também que eu recomendei para a lição passada sobre o Deus triuno, mas agora a lição número 6, tá? A lição número 6 desse livro fala sobre a criação do homem, o propósito de Deus a criar o homem. Tem muitos versículos ali mostrando sobre como nós podemos cumprir esse propósito. E também tem esse livro aqui, Fundamentos da Fé Cristã. Esse também é o volume 1, tá? E as lições 6 e 8 falam bastante também sobre o propósito eterno de Deus, tá? Lições 6 e 8 do Fundamentos da Fé Cristã. Então é isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Encerramos a nossa lição por aqui. Semana que vem nós continuamos com a lição número 3 sobre Deus. Amém? Jesus é o Senhor, até segunda que vem.